Boa noite. Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem, pessoal? O chifre aqui. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Boa noite, Lara, Barreto, João Antônio. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. É um prazer enorme estar conversando mais uma vez com vocês. João Barbeiro na área. Não quer abaixar não, gente. Vamos lá. Juju. Pessoal, então sejam muito bem-vindos para a nossa discussão de hoje, com um bate-papo com um cara muito especial. Hoje eu vou conversar com um aluno do curso de raciocínio clínico avançado, nosso curso, que ele consegue chegar ao diagnóstico de qualquer doença com segurança, utilizando métodos simples que eu ensino dentro do curso, tá? Hoje um bate-papo aí com o aluno para ele contar um pouco da vida dele de acadêmico, de medicina, antes e depois do curso, para a gente ter um bate-papo aí dessa live de aquecimento, tá? Antes de chamar esse aluno especial aqui, eu vou aproveitar para avisar que hoje, como na semana passada, nós estamos fazendo essa live de hoje, uma live de aquecimento para imersão diagnóstico seguro, que vai acontecer nos dias 21, 23 e 25 de agosto. Tá? Nessa imersão, para quem está me conhecendo hoje, né, eu que sou Luciano Coelho, sou especialista em clínica médica pelo FMG, médico gastrologista e professor de semiologia. Com mais de 20 anos de experiência, eu vou mostrar os fundamentos desse método para você também chegar ao diagnóstico de qualquer doença com segurança. Só que para participar dessa imersão é importante que você precisa fazer a inscrição no link que está na bio do perfil, tá bom, pessoal? Então, só que não precisa correr, pode fazer, na hora que acabar essa live, vocês vão lá e se inscrevem para essa imersão no link que está na bio. O que a gente pede agora, gente, se vocês têm algum colega, algum conhecido que tenha interesse em participar dessa imersão, dessa live de hoje, conversar um pouquinho, conhecer um pouco o nosso aluno João Pedro Barbeiro, tá? Que participa do curso de raciocínio clínico avançado, ver um pouco da experiência, ver quem gosta de discutir raciocínio clínico, que a gente pede que compartilhe, convide algum colega, manda um aviãozinho, tá? Para entrar aí junto com a gente aí nessa discussão, tá bom? Eu criei esse evento, essa imersão diagnóstico seguro. Para quem que eu criei isso aqui? Foi especialmente para médicos e futuros médicos, os estudantes de medicina, que não conseguem aplicar aquele conhecimento teórico que tem na faculdade na prática, quando ele atende um paciente, que às vezes não consegue identificar os sintomas chaves do caso, tem dificuldade de fazer algum diagnóstico diferencial quando está raciocinando o caso do paciente, às vezes não sabe nem qual exame ou quais exames pedir, nem mesmo sabe usar todas aquelas informações que tem na anamnese do exame físico para tentar chegar ao diagnóstico. Então, se você é médico ou futuro médico e quer resolver essas dificuldades, todas essas questões para chegar ao diagnóstico de uma maneira mais segura, você não pode perder essa imersão. Tá? E até essa imersão, nós vamos estar fazendo essas lives de aquecimento durante essa semana, tá? Para o evento ficar cada vez melhor. Então não perca, fique de olho, acompanhe nosso perfil para a gente vai estar anunciando aí essas lives de aquecimento. Então vamos começar agora, né? Hoje nós vamos, então, nessa live de hoje, vou conversar com o aluno João Pedro Barbeiro, que é aluno do curso de raciocínio clínico avançado, para ele contar um pouco como foi a experiência dele na faculdade, até o momento, no curso. Então deixa eu chamar o nosso convidado especial de hoje, que é o João Pedro. Ô, João. Boa Beleza? noite, professor Luciano. Tudo bem? Boa noite, João Pedro. Tudo beleza aí? Tudo Graças a tranquilo? Deus. Tudo tranquilo. E aí? Beleza. Ô, João, primeiro prazer enorme ter você aí com a gente hoje, tá? Prazer é todo meu, professor, de poder ter essa oportunidade de conversar com você. Não, legal. Acho que antes de tudo,
acho que essa live, ela possibilita muito a gente conhecer, aproximar mais da pessoa, né? Não só assim, do estudante que a gente tem no contato durante o curso, mas conhecer um pouco da pessoa do João Pedro, né? Então, isso Claro. que eu acho que é o objetivo aí. E o pessoal te conhecer um pouco também, conhecer um pouquinho como é que é a experiência sua na faculdade, no curso, tá? Então, esse que é o nosso objetivo. E obrigado por aceitar o convite, tá, João Pedro? Prazer é todo meu de estar aqui e ter essa oportunidade de conversar com você. Beleza. É mais um bate-papo mesmo, descontraído, né? Sem preocupação nenhuma, mais para a gente conhecer um pouco. Então, João, para começar, eu queria assim, só perguntar por que você escolheu o curso de medicina? Por que você decidiu ser médico na vida? Pô, cada um tem uma história. Eu acho que a gente começa com essa pergunta justamente para ver desde o início, né, de onde que veio essa vontade de ser médico. Tá bom, vamos lá, vamos começar, né, professor? Professor, essa vontade de fazer medicina foi uma. Acho que foi vocação, eu sempre gostei muito desde a época de escola. Eu sempre acompanhei, assim, tenho familiares médicos também, tenho tios, primos que são médicos. E essa questão de poder ajudar as pessoas, eu sempre achei a medicina uma coisa muito bonita. Esse dever do médico de atender, de pegar um paciente, uma pessoa com dor, uma pessoa com uma dificuldade, poder ajudar. Eu acho que foi isso que foi o diferencial de eu fazer medicina, sabe? Escolher entre medicina e outros cursos. E até o momento tenho sido muito realizado no curso de medicina por poder ajudar e poder aprender, entender a dor das pessoas. Eu acho que foi isso. E fora essa questão de parentesco também, acho que foi uma coisa que me importou bastante. Ah, até eu esqueci de pedir para você se apresentar para a turma também, né? Quem que é o João Pedro, só antes de. Tá. Ó, então meu nome, igual o professor falou, é João Pedro, eu tenho 20 anos, sou do interior de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto, e estou no sexto semestre de medicina atualmente na Faculdade de Unilago. Legal, sexto período. É interessante você falando essa questão do parentesco, que na minha família não tinha médicos próximos na minha família. E quando eu e meu irmão nós fizemos, nós somos gêmeos, né? Então nós fizemos primeiros. E é interessante que depois disso eu já tenho um sobrinho médico e tem duas cursando medicina. Então é interessante como que a gente, o parentesco às vezes, né, às vezes sem induzir às vezes um modelo, né, que às vezes serve de influência, né? Com certeza, eu acho que é uma inspiração, na verdade, né? Um exemplo, eu tenho um tio que ele é da área de ortopedia e hoje eu penso em fazer ortopedia. Então é muito de. Acho que serve como uma inspiração para a gente poder seguir o caminho do curso, né? E familiaridade, né? Você está acostumado a ver aquela situação, é interessante se a gente for analisar. João Pedro, qual que era a sua maior dificuldade antes de ser meu aluno, de entrar para o curso? Qual que era a sua maior dificuldade na faculdade que você tinha, que você achava assim, essa é uma coisa difícil, assim, para mim, né, eu preciso melhorar? O professor, na verdade, a dificuldade é essa questão mesmo de fazer a anamnese, por causa que a faculdade acaba que ela passa de uma maneira muito superficial por isso, né? Então a gente tem ali no ciclo básico a matéria de semiologia, mas como a gente até conversou nos cursos, no próprio curso, acaba que sempre tem outras matérias, então às vezes o aluno está lá estudando para imunologia ou para outras provas, anatomia, que é o terror do ciclo básico, né? E acaba deixando um pouco a desejar na matéria de semiologia, e ali naquele momento a gente não percebe a importância que tem. Mas quando a gente vai para os estágios, nas UBS, na saúde da família, e eu tinha essa, vamos falar, essa dificuldade para poder fechar o diagnóstico, para poder entender melhor o que o paciente precisava, porque é uma coisa muito superficial a matéria, pelo menos eu tive de maneira muito superficial na faculdade. Então eu sentia que isso era uma coisa que eu precisava complementar de uma maneira extracurricular. Então comecei a seguir você pelo Instagram, comecei a acompanhar essas lives de imersão, algumas dicas de semiologia e decidi fazer o curso. E hoje, para mim, é mais tranquilo. Assim, tem uma bagagem muito mais completa do que eu tinha antes de entrar.
essa era uma dificuldade que para mim estava me atrapalhando, porque acaba que a gente tem as informações ali do paciente, tem aquele monte de coisa, mas a gente não sabe fazer a interpretação do problema, não sabe juntar tudo. Então essa era a minha maior dificuldade. E como é que você se sentia com essa dificuldade sua? Como é que você, que passava na sua cabeça? Qual o sentimento que vinha quando... Ah, professor, um sentimento um pouco de, não sei, de frustração, porque a gente acaba sentindo que a gente vai aprender isso no decorrer do curso, mas é um pouco chato ali, a gente está com tudo e não saber juntar. E o curso, ele esperou muito mais esse processo, né? Porque acaba que o curso, ele, mesmo que seja online, ele é uma prática. Então a gente está ali todo dia, toda hora praticando caso clínico, trocando informação, essa metodologia ativa ao vivo. É como se fosse um estágio mesmo, assim, a opinião que eu tenho conversando com alguns amigos da faculdade, eu falando sobre o curso, eu costumo falar que é um estágio online, que é como se a gente estivesse vivenciando ali a parte clínica no curso, o dia a dia do diagnóstico, da clínica médica, e com uma bagagem muito maior de informação. Então, a gente se sente muito mais preparado, a gente consegue pegar o que a gente vê no curso, no dia a dia do curso, e aplicar na vida real. Então, esse eu acho que é uma coisa que diferencia muito dos outros cursos. Não é uma coisa teórica, é 100% prático o curso, né? É uma aplicação 100% prática. É interessante você falou isso. O objetivo é justamente esse, é pegar o que realmente precisa, seja objetivo e resolver o problema do paciente, né? Objetivo. É. E eu achei interessante você falou também que a importância que quando você está na faculdade, quando você está tendo a disciplina de semiologia, muitas vezes você não dá importância Não ao dá. valor que dá. Isso a gente percebe. Se eu pudesse falar para o pessoal que está entrando agora, que pensa em fazer medicina ou que está no ciclo básico, dê valor na semiologia, porque vai precisar muito. Já logo no ciclo clínico, quando a gente começa a ter discussões mais complexas de caso, e tem muita dica que a gente deixa passar por preocupação em outras matérias. Justamente. E você tem o ensino da anamnese é bom. Todo mundo aprende a fazer anamnese. O Sim. problema é o ensino do processar as informações da anamnese e exame físico. Justo. Que isso aí é que eu percebo que não tem uma sistematização, né? Mostrando como que junta aquilo tudo e vai funcionar, né? Isso é muito feito assim, de forma informal, né? Você vai vendo um colega fazendo, um professor fazendo, mas essa coisa estruturada realmente tem um hiato ali no ensino que a gente vê que fica faltando. Uma falha, né, professor? Fica uma coisa um pouco vaga. O que eu vejo que a gente aprende na semiologia da faculdade, basicamente o que eu aprendi, acredito que todas as faculdades devem ser, um roteiro, mas é um roteiro muito superficial, então a gente aprende aquela anamnese complexa de avaliar o paciente da cabeça aos pés. Às vezes o paciente está com uma queixa respiratória, por exemplo, a gente tem aquele jeito de começar pela cabeça, aquela coisa topográfica, e não aprende realmente o raciocínio clínico, que é o que realmente importa, né? Que é o que o curso foca muito. A gente juntar todas aquelas informações que o paciente nos apresenta e começar a ter um norte. É muito que você falou da questão informal, não existe pelo menos eu nunca tinha visto um método formal, um método sequencial para a gente poder fechar diagnóstico. E é uma coisa que, assim, nós, como acadêmicos de medicina, imagino eu e vários, a gente sente muito, porque na hora ali de fechar o diagnóstico, a gente tenta fazer igual um colega ou igual o médico da UBS e acaba que é uma coisa que eu tinha bastante dificuldade e hoje muito mais tranquilo. Ah, que bom, fico feliz. Eu fico feliz que você pega as coisas rápido, de forma rápida, né? Eu sei que você, assim, rapidinho, você pegou mesmo estando no sexto período, você pegou o feeling da coisa rapidinho, sabe? Muito legal. Assim, dá para perceber isso, né, quando a gente conversa com você. Justamente, professor, por um método ser muito, muito objetivo também. É uma coisa, vamos falar assim, é uma coisa que é muito prática. E eu falo isso para todo mundo que tem interesse, porque acaba que tem muito curso, não só de semiologia, não só o curso de semiologia, mas outros cursos relacionados ao curso de medicina, que é uma coisa muito teórica, uma coisa que a gente aprende muito teórico, a gente estuda muita
teoria, mas na hora da prática não é fácil de aplicar. Aham. O curso nosso, não. O curso que a gente está fazendo é um curso muito prático. Então, a gente realmente vive medicina, vive caso clínico, e a sua bagagem, que você passou a bagagem do raciocínio clínico, foi uma coisa muito, vamos falar assim, uma coisa muito palatável para quem é acadêmico, uma coisa fácil de entender. Então, é uma coisa que dá vontade de aprender e já aplicar. Eu lembro que a primeira aula que a gente teve, eu já estava com vontade de fazer estágio, ir na UBS e Ah, começar a fazer legal. diagnóstico e aplicar o método. É uma coisa realmente fácil de entender, mas com uma utilidade muito grande. É. E você lembra alguma história que aconteceu com você que te marcou antes de conhecer o método simples? Alguma situação, assim, que você, alguma dificuldade que você passou que te marcou justamente por não saber o método antes de entrar para o curso? Senhor, tem alguma sim. Eu tenho uma história, eu lembro. Isso foi até no semestre passado, antes de iniciar o curso, porque eu iniciei o curso no quinto período, né? Mas agora estou no sexto. Tem um programa na minha faculdade que chama Jovem Doutor. Basicamente, são salas, são consultórios que os alunos atendem juntamente com o professor de maneira gratuita, para poder aprender, é uma coisa mais ali de aprendizado. E eu lembro que eu fui num estágio, era o último estágio do semestre, não era uma coisa tão formal, vamos falar assim, e chegou um professor que era endocrinologista, e ele falou assim, ó, vocês vão atender sozinho, qualquer coisa vocês me chamam, e é isso. E assim, eu nunca tinha feito isso na faculdade, sempre acompanhado do professor ou atendendo do lado do médico, e chegou uma paciente que ela estava com a glicemia extremamente alterada, uma paciente diabética, só que ela estava se queixando de uma alergia na região da barriga, por conta de estresse, uma alergia crônica, que ela já vinha passado, já tomado vários antialérgicos, já tinha passado pela dermatologista, e na minha mão ali, eu e a paciente, foi uma coisa que ali eu fiquei um pouco assustado, porque nunca Era tinha só passado. você? Era só eu. Ah, Na verdade, legal. era eu e tinha um companheiro de sala também, um amigo meu, só que eu estava ali diretamente conversando com a paciente. E aí ela começou a falar um monte de informação, informação da diabetes, informação dessa alergia, dos medicamentos que ela tomava. E foi assim, juntando aquele monte de coisa. E ela foi falando, e eu fui ficando confuso, porque eu não sabia se ela queria que a gente resolvia a diabetes dela ou se ela resolvia a questão da alergia. E, e eu não soube o que resolver. Aham. Ali na hora. Aí eu lembro que eu chamei o professor desesperado. Eu falei até pro meu companheiro, eu falei, fica aí com o paciente, vai distraindo ela, que eu vou lá com o professor. Ficou perdido. Tô perdido. Aí eu chamei o professor, um professor muito bacana. Eu falei, professor, eu não sei o que eu faço, vem aqui me dar uma ajuda. E, e aí ele foi lá e ajudou e resolveu. Mas era uma coisa que eu fiquei totalmente confuso. E, e depois de fazer o curso, eu vi que era uma coisa muito mais tranquila, de focar na resolução do problema, focar nos principais sintomas do paciente, como você mesmo fala, focar nas Uhum. coisas principais, ter mais tranquilidade, ir seguindo o método. E hoje eu vejo que era uma coisa muito tranquila de resolver. Mas ali, por não ter esse conhecimento, aquele monte de informação, eu fiquei perdido. Ficou perdido, né? É interessante, né? Essas histórias de estudante marcam muito, né? Marca muito. Aí O- a gente começa a falar, tem que se preparar para não passar por isso de novo. mas a gente ri, mas aprende com, com, Entende? com a situação, né? Com certeza. É. Ô, João, e como é que você me conheceu, cara? Como é que você, de onde que veio, assim? Você lembra quando, como é que você deve ter entrado, você deve ter sido pelo Tópicos mesmo, né? Mas como é que foi essa? Professor, na verdade, eu sempre gostei muito de fazer cursos extracurriculares, tanto de medicina quanto de outras coisas. Eu sempre gostei desse conhecimento mais autodidático, de aprender pela internet. E eu tinha um amigo meu da minha sala, inclusive ele comentou que assistia a live, não sei se está presente, que ele já seguia você, já te acompanhava. Acho que ele não chegou a fazer o curso. Eu comecei a te seguir, acredito que 1, 2 semanas de lançar a imersão. E foi naquela época que estava fazendo muita live, muita dica de semiologia. Então eu te conheci pelo próprio Instagram, em rede social. E aí todo dia eu vi algumas dicas suas de semiologia e me interessei pelo curso. Foi por rede social mesmo.
E por que você decidiu ser aluno do curso? Meu aluno do curso Raciocínio Clínico Avançado. Qual foi, assim, por que você decidiu no final das contas? Assim? Agregava muito as dicas que você dava, as lives eu acompanhava, acompanhei bastante live de imersão, essas dicas de Instagram rápida, sabe? Como classificar as doenças, diagnóstico diferencial. E eu comecei a acompanhar e realmente comecei a aplicar essas dicas. Comecei a anotar. Eu lembro que eu anotava no Notas do celular. Então, as dicas que você falava, eu anotava no Notas para puxar, assim, caso eu visse algum caso parecido, alguma coisa no dia a dia. E aí você logo lançou o curso. E aí eu falei, pô, se ele tem muito a ensinar na rede social dele, no Instagram, o curso deve ser uma coisa muito mais complexa. E eu lembro que uma coisa que me interessou muito foi justamente essa metodologia das lives, de ser ao vivo, essa troca de interação. E aí eu me inscrevi no curso. E no começo eu achei que ia ser uma coisa muito mais superficial do que realmente é. É porque entrega realmente muito o curso. Então, as aulas, além das gravações antigas, dos bônus, e foi isso, basicamente. Ah, legal. E teve alguma coisa que dificultou você entrar no curso? Algum... Contrário, o suporte do curso é muito bom, é muito fácil, tanto falar com você, a gente tem o seu número de telefone, qualquer dúvida, quanto o pessoal do suporte, o Cássio, é muito tranquilo de conversar. Foi muito fácil, na verdade. Eu achei bem tranquila a plataforma que vocês usam, tanto a plataforma do site, do sistema, quanto dos grupos de Telegram, WhatsApp. Foi bem tranquila essa parte, professor. Ah, legal, que bom. Fico feliz, né? E você falou, João, que o seu maior desejo era poder processar as informações da anamnese e melhorar seu raciocínio. E nós estamos aí com um pouquinho mais da metade do curso. Você conseguiu, assim, nesse tempo? Esse feedback é importante para a gente sempre querer ver a opinião do aluno para melhorar, né? E como é que você tá, assim, como é que você evoluiu essa evolução? Como é que foi essa evolução sua? Eu evolui bastante, mas confesso que eu tenho que estudar mais um pouquinho. Porque semiologia é muito prática, né? Então é uma coisa de bagagem médica, eu acho. E, e do que eu sabia antes de iniciar o curso, do que eu sei agora, realmente eu acho que eu evolui muito. Mas ainda é aquela coisa que tem muita matéria, muito conteúdo da parte clínica, que eu tenho um pouco de. Não é dificuldade, eu não aprendi muita coisa ainda, porque o sexto período é inicial no ciclo Aham. clínico, né? Agora que a gente está vendo as matérias de O ciclo nefrologia, clínico. dermatologia, mas eu já consigo estudar o caso e já chutar alguns diagnósticos, sabe? Então eu pego os sinais, pego os sintomas, estudo, eu tenho um norte no raciocínio, então eu já consegui evoluir muito. Hoje, bastante coisa eu sei fazer em relação à anamnese, bastante diagnóstico mais básico, mas ainda tem muita coisa que eu tenho que melhorar, mas por conta da faculdade mesmo. Eu acho que essa bagagem médica é muito importante para a semiologia. Assim, é lógico, na medicina você só cumprimenta quem você conhece. Né? Então, se você não aprendeu, você não tem como fazer um diagnóstico de uma coisa que você sabe. Mas, eu estou dizendo assim, aquela dificuldade que você tinha de pegar as informações da anamnese, exame físico, e naquela confusão toda, de processar isso, Hoje, muito mais. para você, hoje você consegue organizar isso para ter uma segurança para fazer o diagnóstico? Você seguindo o caminho, passo a passo, você consegue chegar a um diagnóstico hoje com segurança? Tranquilamente. Seguindo passo a passo? Hoje eu consigo pegar toda aquela informação que o paciente joga para mim e eu consigo organizar tudo no papel ou na cabeça mesmo e consigo sim direcionar um diagnóstico de maneira muito mais tranquila. Hoje é muito mais fácil. Falando de semiologia, que o curso é focado nisso, na parte clínica, hoje eu tenho uma facilidade enorme para desenvolver esse raciocínio. Aquele medo de fazer diagnóstico foi Foi embora? embora, professor. Graças a Deus foi embora. Que o Acho que hoje eu teria o problema daquela paciente de maneira tranquila. Não, estou dizendo assim que o aluno se sente muito inseguro, com muito medo, né? Nossa senhora, será que eu vou dar conta? E na hora que ele percebe que não é assim, né? Que essa insegurança a gente vence ela fácil. Agora, é seguindo um passo a passo e correndo atrás do diagnóstico, né? Estudando.
É, Né? Para quem não sabe, tem que estudar, né? eu acho que assim, tem, o aluno ele tem muita dificuldade, por causa que é aquilo que a gente sempre fala, é aquele monte de informação na mão dele e o aluno não sabe usar um método, na verdade não tem um método, né? Nunca vi nada parecido com o que o curso entrega para poder ensinar um caminho. E isso foi o que você falou, gera uma insegurança, até uma certa frustração para o aluno de, de não conseguir entender ali, o paciente está me falando sintoma, está dando sinal, tem um monte de informação, mas a gente não sabe por onde começar. Eu acho que é isso que o aluno sente um pouco confuso ali na hora. E o curso ele pega justamente tudo isso e organiza as ideias. É um caminho mesmo a ser seguido e que dá certo para, pelo menos até o que eu vi hoje, dá certo para todos os tipos de doença, todos os tipos de diagnóstico, todas as áreas possíveis dentro da medicina. E a confiança aumentou muito. O aprendizado também, né? Porque acaba que quando a gente consegue desenhar um caso clínico, a gente absorve muito mais do que só ter aquelas informações Aham. jogadas. A gente consegue aprender muito mais. Então, o curso, no sentido de dar um norte, de ensinar um método para fazer a parte clínica, a semiologia, melhorou 100%. E você, tendo começado esse curso no quinto, sexto período, você achou que foi bom? Eu acho que sim, eu acho que foi a época certa para começar, porque o aluno já tem uma base de muita coisa, de doenças principais, já tem uma noção de estágios. Pelo menos na minha faculdade a gente começa a fazer estágio desde o primeiro período e vai aumentando a complexidade deles conforme a gente vai avançando. E já passou pela matéria de semiologia, as matérias de fisiologia, patologia. Eu acho que a época ideal é ali no quarto período em diante. Na verdade, acho que quanto mais cedo começar, melhor, porque começa a ter contato com o caso clínico. Eu mesmo, eu fiz o curso agora, mas não é a última vez que eu penso em fazer, eu penso em fazer de novo, porque agrega muito. Essa discussão de caso clínico é uma coisa muito bacana, uma coisa que traz muita bagagem para o aluno em um período muito rápido de tempo. É muito mais fácil a gente chegar assim até para o internato, a gente entra muito mais preparado. Então eu acho que foi uma época perfeita para começar. Legal. E até às vezes quem está no internato também tem essa dificuldade. Eu acho que, assim, né, que você perdeu um tempo na faculdade, que dá para recuperar o tempo. Eu acho que eu vejo alguns alunos no internato também muito inseguros na hora que vai atender o paciente, né? Naquela fase que é esperado que ele saiba mais. E às vezes eles não estão com o resultado como é esperado, então eu sinto ele uma frustração grande também, sabe? Sim, com certeza. Eu acho que o curso, ele é aquilo que eu falo, é uma prática de medicina, é como se fosse o dia a dia 100% prático, com a aplicação do método, e só vamos falar assim, ele serve para provar que o método dá certo em diferentes situações. Então, no internato, com certeza, acho que é uma coisa a mais, faz parte do internato do curso. E, Uhum. e realmente, a faculdade é falha, né? Muitas vezes eu acho que não é nem culpa do aluno, porque a faculdade ela é muito aquela coisa teoria, 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 e só teoria não forma um bom médico, né, professor? Até você já falou que, claro que o tempo vai ensinar muito, o curso ele entra muito bem nisso, porque ele resume, assim, ele traz para a gente muita informação em um período muito curto de tempo, na parte de clínica. Você tem economia de tempo e velocidade de resultado, né? Você É, acaba tendo, essa né? seria a solução perfeita para mim. É. E, João Pedro, já aconteceu alguma coisa, assim, depois que você entrou no curso, já aconteceu uma situação que você imaginou que seria possível sem o curso? Alguma história, assim, que você, depois que você É, fez o curso, você já conseguiu aplicar o método simples, com sucesso? já sim, professor. Por exemplo, um caso de uma criança que a gente atendeu e, e a criança estava com febre alta, com dor de garganta, com vários sintomas, a gente ali ficou perdido e eu comecei a dividir o método, né? Eu comecei a falar, não, vamos analisar sinal e sintoma mais importante, vamos olhar o fator contextual, vamos olhar o que é importante nessa criança, vamos dividir as ideias, o que a gente começa a descartar, o que a gente começa a focar. E foi um caso de escarlatina. Ó, E eu consegui ali, juntamente com o professor no estágio, fazer o diagnóstico utilizando a metodologia do curso.
Legal. E teve alguma situação, assim, algum professor, algum colega percebeu essa diferença sua? Sim, professor. Colega não, mais professor, né? Que consegue chegar no diagnóstico mais rápido. E, e é isso, é uma coisa mais objetiva, uma conversa mais centrada, descartando o que não é tão importante ali na hora, focando no que realmente importa. E sim, já teve sim professores que falaram e tive essa experiência bacana, assim. Legal. E, João Pedro, e você percebe, você mesmo, percebe a diferença do seu raciocínio clínico antes e depois do curso? Consegue ver essa? Brutalmente, professor, eu consigo perceber essa diferença. É quase um divisor de águas para mim. É a Ó, aplicação do método e sem a aplicação do método. Consigo sim mais confiança, mais segurança, mais agilidade e mais aprendizado também, né? Porque quando a gente consegue quando a gente começa a entender o paciente, entender os sintomas, entender o que a gente tem que olhar com mais carinho, a gente consegue aprender muito mais. Então ali o estágio, a prática da faculdade passa a ser muito mais interessante. Então eu sinto essa diferença. e você acha assim, que quanto tempo você acha que levaria para obter esse resultado sem o curso? Você consegue medir mais ou menos? Não consigo, eu acho que demoraria muito, professor. Acho que cada faculdade tem um jeito, uma metodologia, mas eu acho que talvez só no internato ou nem no internato, ali passam alguns micos na prática médica. Eu não sei quando eu conseguiria aprender. Eu realmente eu acho que demoraria muito. O curso acelerou muito meu aprendizado. Que bom, que bom. Eu fico feliz com essa evolução sua, né? E agora, sim, você é um pouquinho acima da metade do curso, né? A gente está fazendo. Você já se sente mais seguro para chegar ao diagnóstico? Então, que era o grande objetivo da. Sim, sim. Hoje, na verdade, eu tenho bastante segurança para chegar no diagnóstico, mais vontade de fazer diagnósticos. E os próprios casos do curso eu já tenho facilidade para entender, para ter hipóteses diagnósticas. Claro que a gente às vezes erra, mas isso faz parte. Mas eu consigo entender muito mais todos os casos e ter segurança para fazer o diagnóstico, entender o caso clínico muito mais, professor. Ah, legal. E hoje o caso é difícil. Hoje o caso é Hoje o caso. Hoje vai dar uma discussão complicado. boa. Hipótese já espero estar certo, professor. Vamos lá. E João Pedro, você quer deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo? O que você Claro, diria para esses alunos que estão passando as mesmas dificuldades que você passou antes de fazer o curso? Se quiser deixar uma mensagem aí? eu acho que para quem realmente tem interesse em agregar na formação, ser um bom médico, ter um raciocínio clínico melhor, o caminho é o curso do professor Luciano. Eu acho que não é questão de propaganda, não é nada disso. Eu acho que essa prática mesmo ao vivo, essa interação, esse tete a tete, o método é muito objetivo, é muito tranquilo de entender, então não é uma coisa complexa, cheia de voltas. Eu acho que é um investimento na formação médica. Eu acho que para quem está buscando melhorar o raciocínio clínico, melhorar a parte clínica, ter mais segurança e facilidade nos estágios, é muito bacana o curso e eu acho que vale muito a pena. É um investimento que realmente, para mim, valeu muito a pena. Já fiz alguns cursos relacionados à medicina e entre todos, com certeza, esse foi o que eu mais vi diferencial no curso, que o curso entrega. Então, assim, eu falaria para fazer, tanto que vou fazer outras vezes. Ah, que Então, legal. então é isso. Isso eu não estava sabendo, não, cara. Obrigado aí pelo retorno aí. Então aí. Legal, Então, muito legal. eu acho, Mas, hã? então eu acho que vale muito a pena. Acho que é um curso que entrega muito. Eu acho que e quem faz o curso também são vocês também que estão lá, né, participando ativamente. Então, tá um grupo muito legal, um pessoal bem participativo, tá dando uma discussão boa. Acho que um está querendo agregar e somar no outro, então tá muito legal. Eu agradeço demais com todo mundo que eu estou conversando aqui. Esse feedback está sendo muito importante, sabe, João? É E foi a troca primeira vez que a gente. de informações, Hein? muito, né, professora? Uma troca de informações, o nosso próprio grupo, a gente troca muita informação, muito artigo científico, muita coisa de semiologia.
Isso é muito enriquecedor também, né? Fora o curso, essa troca de informação entre os alunos, os membros, com você, é muito bacana. Muito legal. Muito bom mesmo. Aqui. Então, beleza, cara. Daqui a pouco nós vamos encontrar lá, né? Daqui a É, Antes de terminar aqui, só um último recado. Recado importante, gente. Terminando essa live aqui, a gente pede para vocês que querem participar, né? Para fazer inscrição na imersão Diagnóstico Seguro, é para ir lá no link da bio e fazer a inscrição. Lembrando que as aulas da imersão Diagnóstico Seguro vão ser nos dias 21, 23 e 25 de agosto. E nesta imersão é que eu vou mostrar para você os fundamentos do método simples, tá? Para você chegar ao diagnóstico de qualquer doença com segurança. Então, assim que você se inscrever na imersão, é importante seguir 3 passos. O primeiro é entrar para o grupo do WhatsApp da imersão. Esse grupo aí é mais para você receber o acesso de todas as aulas do evento, tá? Pode ficar tranquilo, nós vamos mandar, só eu e minha equipe vamos mandar mensagens, não um grupo de ficar conversando, é mais para as informações da imersão. É importante você entrar no e-mail que usou para fazer a inscrição e responder a pesquisa. Isso para eu te conhecer melhor, para saber quais são as suas expectativas nesse evento e poder preparar um conteúdo muito mais personalizado. E a terceira dica aí, é importante você anotar na sua agenda aí, colocar um lembrete para não perder as datas, tá bom? Então, dá um jeito aí, tá? Agenda direitinho para os dias 21, 23 e 25 de agosto. E aí, feito esses 3 passos, está tudo pronto para a imersão, vai ser show. Né, João? Vale muito a pena, pessoal. Não perde não, que vai fazer a diferença aí na formação de vocês. Beleza. Eu, João, não te paguei nada para falar isso não, né? Pago nada, não. Pelo contrário, tá só mandando caso clínico um atrás do outro. Aqui. Mas obrigado, tá? Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Ô, João Pedro, muito obrigado, tá? Pelas palavras aí. E te dizer que você tem vocação mesmo nato para medicina, você tem uma facilidade aí e a gente vê isso de longe, tá? Obrigado. Mesmo à distância. Beleza? Um grande Tá, abraço. Jorge. Grande abraço aí. Até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho, professor. Tchau, tchau. Beleza. Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês, tá? E até a próxima.